dia, o olhar biológico do professor Antônio Honório é o tema de hoje, 19 de dezembro de 2023, neste canal Bate-Papo com Euridice Mendonça. Professor Honório, sua profissão é a única que torna as outras possíveis. Nesta homenagem ao professor Antônio Honório da Silva, nascido em 6 de abril de 1947, a quem eu dedico esta série O Olhar Biológico na Música. Honório, nascido em Ingá, na Paraíba, se destacou profissionalmente como professor de biologia e microbiologia, cirurgião dentista exímio e médico anestesiologista e clínico geral. Nem pergunte ao professor Honório qual dessas três profissões que ele acumula, qual a que mais lhe realizou. Seus olhos brilham ao proclamar professor. Ele sempre conciliou a docência com a odontologia e a medicina. Ensinar para ele nunca foi um bico, foi e é a sua maior paixão. Um pouco de sua trajetória docente. Ensinou no curso Águia com o Dr. Ítalo Kumamoto, no Pio XII em 1971, Pio X em 1972, CECIM junto com o professor Sérgio Mala, ProSaúde em 1974, João 23, onde passou 19 anos acumulando a docência e a direção da escola, e de 1993 a 2000 atuou no PhD. Em 2002 fundou seu curso e depois colégio Via Medicina. No ensino superior, foi meu professor e do doutor Benício Lucena, médico pediatra em Patos, de microbiologia na UFPB, por 15 anos, iniciados em 1973. Logo, não há dúvidas, uma vez professor, sempre professor. Sua carreira não docente. Em dezembro de 1971, concluiu o curso de odontologia, onde obteve o CRO 422, e em dezembro de 1981, 10 anos depois, medicina com o CRM 2591, ambos na UFPB. Foi dentista em João Pessoa, atuando de 1972 a 2010, 38 anos ininterruptos. Como médico, foi anestesiologista na conceituada clínica otorrinolaringologia e de olhos São Camilo, em João Pessoa, atuando com o cirurgião dentista Dr. Raminho. E a partir de 2015, trabalhando nas unidades básicas de saúde da família dos municípios de Gurien e Ingá, e no programa Mais Médicos. Honório, professor, Eurípides, aluno, uma relação de 50 anos, 1973, no liceu, até hoje, 2023. Uma vez professor, sempre professor. O cenário Colégio Liceu Paraibano, matéria, biologia. É um desafio árduo, mas extremamente prazeroso selecionar momentos marcantes compartilhados com o professor Antônio Honório da Silva. Ele foi meu primeiro professor de biologia, só por isso inesquecível. Foi também o primeiro a incentivar a minha carreira como docente de biologia. O primeiro a me transmitir o conceito de vida e de morte. Lembro-me até hoje e que me deixou encucado por muito tempo.
Morte é o conjunto de forças que lutam contra a vida, e vida o conjunto de forças que lutam contra a morte. Claro que hoje a ciência entende a morte como parte da vida e não como forças antagônicas. A primeira vez, gravem isso, que eu ouvi falar de uma técnica de memorização em biologia foi através do professor Honório, que tinha o maior prazer em repassá-las, chamadas de mnemônicas, mais conhecidas no meio acadêmico como dicas ou macetes. O tema que o professor Honório divulgava, os dores e pares cranianos. Quem não lembra de, abre aspas, dois pontos, olha o malvado para tanto mal fazer, a gente precisa ser hipócrita. Frase inesquecível de fácil assimilação, pois passados 50 anos continua viva na minha memória. E mais, me estimulou o professor Honório a também produzir macetes em biologia. Assim, em 1985, lancei o meu primeiro livro, Métodos Mnemônicos em Biologia, com 64 macetes. E hoje, graças ao estímulo, ao incentivo do professor Honório, sou considerado o pai dos macetes do Brasil. Explico, alcancei a marca de 1.200 macetes documentados, mas não publicados. Tudo isso inspirado naqueles primeiros macetes do professor Honório. Professor Honório, o responsável pela minha vocação para a docência de biologia, do bico à paixão. Devo a ele minha estreia como professor de botânica no Colégio João 23, único ramo da biologia que na época faltava ao meu currículo. E mais um desafio, substituir o meu saudoso professor Antônio Augusto Arrochelas, que deixaram o colégio para assumir a deputação estadual na Paraíba. A sua convocação, depois ensinei no PhD, agora na condição de professor VIP. Finalizo citando Paulo Freire: o educador se eterniza em cada ser que educa. Ao professor Honório, o melhor docente de biologia da Paraíba, essa série é em sua homenagem e minha eterna gratidão. Aqui algumas fotos, professor Honório, quando era seminarista, 9 anos. Depois, foto com a sua família. E depois, em sala de aula, com a sua paixão pela docência. Aqui, ele experimentando a função de diretor de hospital. Aqui vocês veem a face do professor Honório com um aluno. E, por último, aqui, ele atuando como médico nos PSFs de Gorinhem e de Ingá, sua cidade de origem. Desejo ao professor Honório, à sua família, votos de Feliz Natal, bem como a todos, e espero vê-los no próximo vídeo.